Meus queridos, para ficar mais claro e mais fácil de entender, vamos entender que a história do Brasil é uma história de muita luta e muita revolta. Quando as pessoas dizem que o Brasil é calmo e conformista, que o brasileiro é passivo, que ele é corrupto porque ele é conivente com essa corrupção, não faz nada contra ela, a gente está justificando o injustificável. Por quê? Porque a gente está, primeiro, excluindo essa história toda dessas revoltas que eu falei, como a revolta da vacina, como a revolta do contestado, que acabou se tornando uma guerra civil, como a guerra civil de Canudos, 20 mil mortos em contestado, 10 mil mortos em Canudos, entendeu? Como que a gente vai dizer que o brasileiro é calmo e conformista com uma situação dessa? Esse é o tipo de verbete muito usado pela elite do Brasil, para justificar a ordem, né? Ela não quer mostrar que ela se banhou no sangue do povo brasileiro para conseguir conquistar essa ordem. Ela quer tacar na sua culpa, falar assim, não, é culpa sua, que você é conivente com a corrupção, né? Gente, pelo amor de Deus, tudo bem, eu tô batendo numa visão de um grande historiador como Leandro Carnal, né? Que acredita que o povo brasileiro é corrupto. Mas o Gessé Souza, ele é também um grande sociólogo, tô me apoiando nele. E ele fala exatamente disso, ele fala que a elite brasileira fez um banho de sangue historicamente na história do Brasil, mandou matar cidades inteiras pra gente hoje dizer que ninguém se revoltou, que as coisas estão assim porque a gente não se revolta. Peraí, o que acontece com o povo brasileiro quando ele se revolta, entende? Os caras chegam a abrir a cabeça da pessoa pra ver se tem um cérebro diferente, né? Isso é elite da história do Brasil, tá? Então assim, dizer que o povo brasileiro é um povo calmo e conformista é passar pano para todos esses massacres aí que aconteceram nas revoltas sociais. O povo brasileiro não é calmo e conformista. A gente tem uma elite ultra violenta. Essa é a realidade, tá? Não é que o brasileiro é calmo e conformista, mas é que a elite é muito violenta. E por isso o brasileiro muitas vezes prefere ficar na dele, tá? E o exemplo que a nossa elite é violenta é as coisas que ela proporcionou, né, galera? Ditadura militar autoritária, que foi financiada pela elite, né? Essas famílias bilionárias aí que controlam o Brasil todo, como a família Sarney, por exemplo, né? A gente tem um exemplo aí dessas guerras civis. Então, vamos parar de falar essa coisa de que o brasileiro é calmo e conformista. O brasileiro não é calmo e conformista. Eu acho que o brasileiro passa longe de ser um povo calmo. É um povo extremamente estressado, né? Que trabalha muito, revoltado e que tem muito ódio, infelizmente, né? E inclusive entre si, em vez de ter ódio dessa elite violenta, ficaram tendo ódio entre si, né? Então, olha só. Eu vou fazer uma leitura rápida para vocês, os operários vão à luta, tá? Então, embora a elite brasileira ela insistisse na ideia de que o Brasil tinha uma vocação agrária, a industrialização no país estava acontecendo. Existe até hoje essa coisa da o Brasil é um país que tem vocação agrária. Isso só faz a gente ser um país de terceiro mundo. Porque, de certa maneira, essa coisa de a gente só produzir matéria-prima, mas não produzir tecnologia, fez a gente ficar muito para trás em termos capitalistas, né? Então, continuando. O salário dos operários chegava a 50 mil réis. Para você ter uma ideia do valor do dinheiro, que era pouco, o aluguel em um cortiço em São Paulo era 40 mil réis. Então você trabalhava 10 a 16 horas por dia na indústria, de segunda a sábado, 2 domingos por mês, pelo menos também, ou seja, de domingo a domingo, em algumas situações, e você, além de trabalhar boa parte do dia, a mulher, que é a esposa, e os filhos também trabalhavam. Quando vocês olharem a foto do operariado brasileiro, percebam as crianças na frente, galera. Ou seja, as crianças trabalhavam para sustentar a família. Por isso que falam proletariado, porque tinham o costume de ter vários filhos, para quanto mais filhos tivessem, mais crianças estariam trabalhando para poder dar uma ajuda financeira para a família, tá, galera? Então, assim, gente, pensar que o direito à infância veio dessas lutas sociais é uma coisa louca, né? Até o direito da criança de ir para a escola, de brincar, veio de luta social, tá bom? E não cairia do céu no Brasil, né? Que até hoje insiste nessa coisa de que é bonito criança trabalhando. É melhor trabalhar do que roubar. Gente do céu, cara, não tinha que acontecer nenhum dos dois. A gente que é educador sabe, não tinha que acontecer nenhum dos dois. Nem a criança roubar, a gente tem que prestar ajuda a essa criança. Porque a criança não tem a menor noção do que ela tá fazendo, muito menos de consequência das atitudes dela, tá bom?
Você acha que criança tem noção de atitude, gente? De consequência de atitude? Eu que trabalho com criança, eu sei que se a gente não der o breque nas crianças, às vezes elas fazem coisas extremamente perigosas sem saber que é perigoso, né? Então imagina, se criança sabe de lei, se nem se marmanjo sabe de lei, imagina criança, né, galera? Então, continuando. E as mulheres também trabalhavam. Um importante detalhe, o salário das mulheres e da criança era entregue na mão do marido. Não é à toa que vai surgir o sufragismo no Brasil nessa época, tá? Mas eu não vou comentar do sufragismo agora, vou comentar depois. Então, esses operários vão fazer aí, através de sindicatos anarquistas, lembrando que o anarquismo foi a primeira forma de esquerda que surgiu no Brasil, oficialmente falando, organizada em sindicatos, e eles chegaram a fazer, num raio aí, entre 1901 e 1920, 19 anos, 132 greves organizadas. É incrível. E essas ideias anarquistas vão vir com a imigração italiana. Então a galera fala, pode abrir para os europeus vir para o Brasil, que eles vão vir com umas ideias eugenistas que nem a gente. E aí vem um monte de anarquista. Bem feito, né? Porque por fim, acabou que trouxe uma boa ideia pra gente, tá? O ponto alto dos operários à luta vai ser a morte, né, do José Martínez. O José Martínez, ele era um anarquista de 22 anos, extremamente dedicado à luta social, né, no Brasil. Tanto que eu coloquei a foto dele, recortada de um jornal pra vocês aí no slide. Arquivos históricos, queridos, é isso aí. É legal a gente ver de frente esses arquivos, né, não só no museu. E ele vai ser assassinado com 22 anos em São Paulo, o que vai gerar uma tensão maior ainda entre os trabalhadores, tá? E aí eles vão fazer uma greve geral. Nessa greve geral, vai ter as reivindicações. Olha as reivindicações da greve geral de 1917. Algumas podem ser até vistas como coisas atuais. O comitê da greve de 1917 formula o programa da greve. 35% de aumento dos salários inferiores. Ou seja, pelo amor de Deus, né? O trabalhador trabalhar um mês inteiro para pagar um mês de aluguel? Proibição do trabalho para menores de 14 anos. Como vocês podem ver, quem introduziu o direito à infância foram os anarquistas e os socialistas comunistas, né, de maneira geral aí da história do Brasil. A abolição do trabalho noturno de mulheres e menores de 18 anos. Gente, eu não preciso nem falar o que esse trabalho noturno fazia com as mulheres. Fica a critério de vocês aí, tá? Além de ser uma exploração desumana. Muitas acabavam dormindo, enrolando os cabelos na maquinaria. Era horrível. Jornada de 8 horas, que é o que a gente tem hoje. Se não fosse essa galera dessa época, a gente ia estar trabalhando 10 a 16 horas. Se bem que com a reforma trabalhista isso pode voltar a acontecer. E já está acontecendo. Trabalhadores de aplicativos, infelizmente, não têm direitos trabalhistas. O que leva eles a trabalhar de maneira exorbitante, tá? Respeito ao direito de associação, congelamento dos preços dos alimentos, redução de 50% dos preços de aluguéis. Beleza? Aqui a gente tem a foto do enterro de José Martínez, tá, galera? Causou muita comoção nacional. Por último, não menos importante, a gente tem a revolta do Almirante Negro. Pessoal, os negros eram a maioria da marinha da época, tá? E por ser a maioria da marinha da época, eles não tinham poder, o que era estranho. A maioria dos marinheiros eram negros. Quem controlava a marinha? Os brancos. Que usavam, inclusive, muitos hábitos de chicoteamento, de castigo parecido com a escravidão. Lembrando que, historicamente, no Brasil, a escravidão, quando eles chicoteavam os negros, que eles faziam aquelas humilhações públicas, eles faziam isso dizendo que era uma maneira de disciplinar eles. Então, essa coisa de bater para disciplinar, que inclusive é carregada aí entre pais e filhos, muitas vezes, vem da escravidão. Não é à toa que os pedagogos até hoje falam, a gente não tem que bater em criança. Essa ideia é arcaica, a gente tem que exterminar essa ideia. Eu sei que as crianças são difíceis, mas o ser humano adulto é você, não ela, né? Então, eles usavam chibatadas como forma de castigo. E aí, né, a gente vai ter aí o João Cândido, tem a foto dele do Arquivo de São Paulo, que é uma página incrível, que eu tirei aí a foto dele. E ele vai organizar uma revolta dos marinheiros negros, ele vai até ser reconhecido como almirante negro, para acabar com esses castigos que remetem à escravidão
e para conseguirem altas patentes, inclusive para negros, porque só brancos conseguiam isso, tá? No exército. Vale lembrar que todas essas revoltas que eu falei teve negros no meio, tá, galera? Desde os sertões até as cidades. Mas a revolta do Almirante Negro foi a primeira que teve um intuito racial nessa época. Da República, ela foi a primeira que trouxe esse teor. Porque diziam que, não, só na escravidão tinham revolta dos negros contra os brancos. Porque o problema era a escravidão. Ué, então como que se explica essa situação na República, né? Se a escravidão ficou para trás e não teve nenhuma herança desse período, como que você explica essa revolta do Almirante Negro? Então ele é reconhecido como um símbolo do orgulho preto, tá? Não é à toa, ele foi um dos primeiros a se levantar contra a opressão, né, racista dos brancos e se tornou história, né? Embora ele tenha sido castigado, perseguido em sua época, ele se tornou um sinônimo de resistência e, mais importante, de força de luta dos negros contra o racismo que continuou na República. Estávamos muito longe de ser uma democracia racial como eles queriam que fosse, né? Como dizia-se que era. Então, meus queridos, fiquem aí com o Almirante Negro e com os Zeus e até a próxima.